Fala pessoal do segundo ano. Então, eu vou fazer a correção da lista de sondagem aqui com vocês. Lembrando, essa lista foi aquela lista extra que eu passo todos os bimestres, mandei para casa, já corrigi, entreguei para vocês corrigida, certo? E aqui é o gabarito dela para que você possa fazer a conferência, ok? Tá, questão 1 fala o seguinte. Uma janela retangular de vidro de 8 mm de espessura e 1,2 metro de altura e também 1,5 de largura separa um estúdio onde a temperatura deve ser mantida a 20 graus Celsius de outra sala vizinha a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Então a primeira coisa aqui, vamos anotar os dados aí da questão de número 1. Primeiro dado que a questão traz para nós aí é justamente a espessura, vou chamar de Ezinho. O Ezinho, ele falou que é de 8 milímetros de espessura. Disse ainda que a altura da janela é de 1,2 metro e que a largura da janela é de 1,5 metro. Aí o que a gente tem? Ele fala que a temperatura dessa sala, desse estúdio, deve ser mantida a 20 graus Celsius. Então, eu sei que a temperatura, que eu vou chamar de T frio, que é a temperatura mais baixa ali do sistema, tem que ser de 20 graus Celsius. E a outra temperatura, que ele fala que é a temperatura externa, que é o T quente, vamos chamar assim, é igual a 30 graus Celsius. Então, essa é a situação inicial que a questão coloca. E aí na letra A, ele fala assim, ó, determine qual o fluxo de calor em watts que atravessa essa janela. Então, ele quer saber qual é o fluxo de calor que atravessa a janela. E aqui na própria questão, ele dá uma série de dados, certo? Ele coloca aqui, por exemplo, no final, a condutibilidade térmica do vidro, coloca o volume do ar, vou anotar todos aqui já. Então ele falou o seguinte, ó, a condutibilidade K, ele diz que vale 0,8, olha a unidade, hein? Watts por metro vezes Kelvin. Diz ainda aqui que o volume de ar que o estúdio consegue comportar, o volume de ar que tem dentro do estúdio, é de 20 metros cúbicos. E coloca para nós ainda que a densidade do ar, que é o ρ aqui, então o ρ do ar é igual a 1,3 quilogramas para cada metro cúbico. Daí é o seguinte, ele ainda coloca que o calor específico do ar, Czinho do ar aqui, é igual a 720 joules por quilograma vezes Kelvin. Beleza? Esses estão os dados da questão para que na letra A a gente calcule só o fluxo de calor em watts. Então, vamos aqui para a letra A. Olha só, fazer ela aqui. Fluxo de calor, a gente tem que lembrar o seguinte. Primeira coisa, o fluxo de calor pode ser calculado de duas maneiras. O caso geral diz que fluxo de calor sobre a variação do tempo. Nessa questão em específico, eu não tenho como utilizar essa equação diretamente, porque eu não tenho o tempo que aquela sala ficou exposta a essas duas temperaturas e eu não tenho a quantidade de calor bem definida. Só que uma coisa muito interessante, quando a temperatura mínima e a temperatura máxima são fixas, nós podemos chamar de regime estacionário. E aí nós utilizamos a lei de Fourier, que é a outra forma de calcular fluxo. Ela só pode ser usada quando as temperaturas forem fixas, nesse caso são. Então nós temos aqui que o fluxo é igual a K vezes A vezes ΔT maiúsculo, que é o de temperatura, sobre a espessura ou comprimento. Note bem, por que espessura ou comprimento? Se eu estiver falando de uma barra, certo? Uma barra metálica, desse lado ela tem uma fonte térmica, imagina uma chama, e desse lado ela está no gelo fundente, a 0 graus Celsius, certo? No caso de a barra, então, o calor vai passar ao longo do comprimento dela. Porém, uma janela a gente pode pensar no seguinte, tenho aqui essa folha, né? E aí tem o formato da janela e aqui você tem a espessura dela. Ela está dividindo dois ambientes, o ambiente A e o B. O calor vai passar ao longo da espessura dela. Por isso que, nesse caso, a gente vai usar espessura. Então, olha só. Primeira coisa que nós temos que observar é o que nós já temos e o que nós precisamos. O K foi fornecido, então nós já temos. A área, certo? A gente já tem, só que ela não veio explícita. A gente tem que calcular. Veja bem, ele me deu aqui, ó, altura e largura. E afirmou
que a janela era retangular, não é verdade? Então, se eu tenho comprimento da base aqui, né? Base e altura, eu tenho uma base e uma altura, eu posso achar essa área. Então, eu posso afirmar que a área da janela, certo? Fazendo a multiplicação, é igual a 1,8 metros quadrados, beleza? Aí note o seguinte, com isso, nós também podemos achar aqui o ΔT. Ele disse o T frio e o T quente, então nós podemos afirmar aí, ó, que o ΔT desse sistema, que é o que nós estamos utilizando ali, né, o ΔT, vai ser igual a 10 graus Celsius. Muito bom para nós, então nós já temos aqui a espessura, já temos a área, já temos o ΔT e o K, já temos tudo que precisamos. Só que tem um detalhe, o K está dado aqui, ó, em watts por metro Kelvin. Então, tudo tem que estar em watts, metros ou Kelvin. Se você verificar, a espessura está em milímetros. Então, olha aqui, vou convertê-la para metros. Dessa forma, nós teríamos uma espessura E igual a 8 vezes 10 elevado a menos 3 metro. Afinal, né, mili significa 10 a menos 3. Então, beleza, temos aí as conversões realizadas, basta fazer a substituição. Vou substituir aqui, ó. Então, o fluxo é igual ao K, que vale 0,8, vezes a área, que a gente calculou ali, dá 1,8 metro quadrado, vezes o ΔT, que nós encontramos sendo 10 graus Celsius. Tudo isso aqui dividido pela espessura, que é de 8 vezes 10 a menos 3, 8 vezes 10 a menos 3 metros. Então, a gente tem a nossa relação montada, basta fazer o seguinte, ó, multiplicar, operacionalizar, né? 0,8 vezes 10 dá 8. Então, eu posso pegar 0,8 vezes 10 aqui, ó, e cortar com esse 8 aqui de baixo. Então, o que nós teremos é que o fluxo de calor através dessa janela é igual a 1,8 vezes 10 elevado, olha só, aqui eu tinha menos 3, na verdade, então vai ser mais 3, afinal, que está negativo embaixo, sobe positivo, então mais 3 watts, que é a unidade que ele queria. Para quem não entende como esse watt saiu, basta fazer análise dimensional, olha só, o que é análise dimensional? Vou anotar aqui fluxo, que é o que eu queria, e vou colocar só as dimensões, só as unidades de tudo. O K era watt por metro Kelvin, então ficou aqui, ó, watt dividido por metro vezes Kelvin, certo? A área era em metro ao quadrado, a espessura aqui embaixo era em metro, e a variação de temperatura, note bem, aqui está 10 graus Celsius, não é? Mas se você lembrar bem lá do primeiro bimestre, qualquer variação em Celsius equivale à variação em Kelvin, então, na verdade, isso também equivale a 10 Kelvin e por isso a gente pode substituir. Então aqui também era Kelvin. Aí o que acaba acontecendo? O metro com metro aqui embaixo, né, multiplicando os dois, dá metro ao quadrado. Então posso cortar esses dois com o metro ao quadrado que está aqui. Beleza? O Kelvin acaba cortando com Kelvin. O que me resta então é apenas o watt. Por isso que deu 1 vezes 10, 1,8 vezes 10 a terceira watts. Isso aqui, a gente fazendo uma leitura direta em decimais, seria um fluxo de 1.800 watts, ou seja, passam 1.800 joules de energia a cada segundo por essa janela, já que watt significa joule por segundo, beleza? Essa foi a letra A. A letra B, especificamente, pede para nós o seguinte, ó. Ela diz assim, B. Suponha que o estúdio esteja praticamente vazio e que o ar-condicionado tenha sido desligado. Quanto tempo demora para a temperatura do estúdio subir para 21 graus Celsius se o fluxo de calor passar apenas pela janela? Então, o que a gente está admitindo? Só está entrando calor no ambiente pela janela, certo? E ele quer saber quanto tempo vai levar para esse calor ser capaz de aquecer a sala inteira em 1 grau Celsius. Primeira coisa que nós temos que entender são os dados que se referem aqui. Agora nós não temos mais só um fluxo, nós temos uma variação de temperatura que será causada. A variação de temperatura, ele disse que seria sair de 1 grau Celsius, de 20 graus Celsius, perdão,
e ir para 21 graus Celsius. Então, a variação que ele está buscando é de 1 grau Celsius, que equivale, né, a 1 Kelvin. Então, esta é a variação de temperatura que a gente vai ter. E aí, o que cabe a gente dizer aqui, ó? O fluxo foi encontrado em joule por segundo, não é verdade? Então, nós lembramos que fluxo pode ser igual também a quantidade de calor sobre ΔT aí. Aí, o que nós temos, ó? O ΔT é o que nós queremos, então ele é a última coisa que nós vamos verificar. O fluxo nós já temos, calculamos ali na anterior. Então, precisamos achar a quantidade de calor para poder determinar o tempo. Primeira coisa, essa quantidade de calor aqui, ó, ela é sensível. Por que sensível? Ela vai provocar uma mudança de temperatura, não é? E aí a gente vai lembrar, quantidade de calor sensível, QS, é igual a M, que é a massa da substância, vezes C, vezes a variação de temperatura pretendida. Então, a massa eu consigo descobrir. Por quê? Ele falou volume e densidade, não é? Nós lembramos que densidade, né, o ρ, é igual a massa sobre o volume. Portanto, a massa é igual a densidade vezes o volume. Nesse caso aqui, ó, teríamos o seguinte, ó, massa igual o ρ, que vale 1,3 kg por metro cúbico, vezes o volume, que é de 20 metros cúbicos. Multiplicando número com número e unidade com unidade, temos uma massa aí, ó, de 26. E olha a unidade, que legal. Ao multiplicar os dois aqui, ó, o metro cúbico corta com metro cúbico. Então, nós temos uma massa de 26 quilogramas, ok? Então, basta substituir, ó. Quantidade de calor sensível, que é o que eu quero, é igual a 26. Note o seguinte, 720 joule quilograma Kelvin. Então, o Czinho aqui vale 720. E o ΔT é de 1 Kelvin, que é o que a gente estava procurando. Ao multiplicarmos isso aqui, teremos uma quantidade de calor sensível igual a 18.720 joules aqui, né? Já que a constante estava em joules, a energia vai sair em joules. Só que não acabou ainda não, certo? Porque ele pede o tempo. Aí o que a gente vai pensar? Pode ser aqui pela equação ou pode ser uma regrinha de 3 simples. Veja bem, 1.800 watts, certo? Vou substituir aqui, ó. Fluxo vale 1.800 joules por segundo. Isso é igual a 18.720 joules dividido pelo ΔT. Então, o tempo necessário ΔT é igual a 18.720 dividido por 1.800. Beleza? Se fosse 18.000 dividido por 1.800, né, a gente teria 10. Só que como resta aqueles 720 ali, o resultado vai ser de 10,4 segundos. Então, o que acontece? Para fazer com que a sala inteira tenha elevação de 1 grau Celsius ou 1 Kelvin, foi gasto um tempo de 10,4 segundos. Essa é a questão de número 1, beleza? Com letra A e B. Vamos para a próxima. Questão de número 2. Questão de número 2 fala o seguinte, ó. O que indica? Letra A, o calor específico sensível de uma substância. Letra B, a capacidade térmica de um objeto. E letra C, o calor específico latente de uma substância. Então vamos para a letra A primeiro. Ele fala do calor específico sensível. Para quem não se recorda, calor específico sensível é o C minúsculo, o Czinho, certo? Czinho, certo? Indica, é só a gente lembrar da unidade, ó. A unidade do Czinho geralmente está assim, ó. Caloria por grama grau Celsius, ou, como a gente viu no exercício 1, joule quilograma Kelvin. São as duas unidades que mais aparecem. Não sei se você consegue verificar. Joule é energia, quilograma é massa, Kelvin é a temperatura. Então, o que ele está indicando, na verdade? É a quantidade de energia, quantidade de calor que eu preciso para fazer com que 1 quilograma daquela substância eleve sua temperatura em 1 Kelvin. Ou
é a quantidade de calorias que eu preciso para que 1 grama daquela substância aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius. Como assim então? Se eu tivesse 1 grama de água, por exemplo, certo? Por que água? Porque o C da água é conhecido, né? 1 grama de água vai precisar de 1 caloria para elevar a sua temperatura em 1 grau Celsius, certo? Ou seja, o calor específico indica a quantidade de calor que é necessária para que uma unidade de massa eleve a sua temperatura em 1 grau Celsius, em unidade de temperatura. Vou anotar essa definição aí, certo? Para a gente poder ter. Então, olha só, a letra A diz justamente o seguinte: o calor específico sensível, representa a quantidade de calor o calor específico sensível representa a quantidade de calor que será capaz de alterar em uma unidade a temperatura de uma unidade também de massa de certa substância. Isso é muito importante. Então, o calor específico é da substância e sempre fala em valores unitários, certo? Então, essa é a ideia do calor específico. É o tanto de energia que eu tenho que colocar num corpo para que 1 grama da substância que forma aquele corpo aumente em 1 grau Celsius a sua temperatura. Beleza? Daí, a letra B dessa mesma questão pede simplesmente o seguinte. Letra B fala assim, ó, o que indica a capacidade térmica de um objeto. A capacidade térmica, como diz ali, ó, é do objeto, não é mais da substância. Então, a capacidade térmica é o seguinte, ó, a capacidade térmica indica a capacidade térmica indica a quantidade de calor que um objeto, note bem, agora é o objeto inteiro, tá? Não é mais só 1 grama, que o objeto, então a capacidade térmica indica a quantidade de calor que o objeto precisa absorver para aumentar a sua temperatura em uma unidade. Note o seguinte, aqui a temperatura continua aumentando em uma unidade, mas é do objeto inteiro. Então, no calor específico, era apenas de uma unidade de massa, de 1 grama do objeto, ou de 1 quilo do objeto. Certo? Desculpa, de 1 quilo da substância, de 1 grama da substância. Então, se o objeto tem 100 quilos, eu não quero saber qual é a quantidade de calor que eu uso para aquecer o objeto inteiro. Era apenas para aquecer 1 quilo dele. Entende a ideia? E aqui, ó,
ela está querendo saber qual é a quantidade de calor que utiliza para aumentar a temperatura em uma unidade do objeto como um todo. Então, o que eu posso falar? Está aqui, ó. O calor específico é sempre da substância. Ele refere-se à substância da qual é formado o objeto. E a capacidade térmica, ela é do objeto. Ela fala do objeto como um todo. Então, essa é basicamente a diferença entre elas. Um é da substância e outro é do objeto. Aí cabe a gente falar ainda, olha só, que o calor específico, certo? O calor específico é muito importante isso aqui, ó. Não depende da massa. Como assim, professor, não depende da massa? Ué, porque eu sempre vou falar de uma unidade de massa, então a massa é sempre a mesma. Então, olha aqui, ó, a gente vai colocar que não depende da massa do objeto. Então, o calor específico não depende da massa, porque sempre lida com uma unidade de massa. Já a capacidade térmica, certo? A capacidade térmica em si depende da massa. Porque, veja bem, se eu tiver um copo com 100 ml de água, ele vai precisar receber mais calor do que um copo com 50 ml de água para variar a temperatura dele, não é verdade? Então, a quantidade importa, portanto, que a gente sempre vai dizer que a capacidade térmica, certo, depende da massa. Vou colocar aqui na frente, ó. Capacidade térmica depende da massa. Aí, só lembrando, vou colocar aqui bem no cantinho das equações, ó. Quando você estiver falando de calor específico, é o Czinho minúsculo e representa o seguinte: é a quantidade de calor sensível que eu vou usar para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama daquela substância, certo? Então é calor dividido pela massa vezes a temperatura. Por isso que não depende da massa, porque eu divido por ela, então eu desconsidero a massa aqui. Já a capacidade térmica aqui embaixo, que é o Czão, é o C maiúsculo, é igual apenas à quantidade de calor sensível necessária para variar a temperatura do objeto em 1 grau Celsius. Então, você usa toda a quantidade de calor e divide todo o calor que chegou por toda a variação de temperatura causada. Então, suponhamos, chegaram 2.000 calorias e variou 200 graus Celsius. Então, 2.000 sobre 200 daria 10. Então, a capacidade térmica do cara é de 10 calorias por grau Celsius. Ou seja, para cada grau Celsius subir, ele precisa receber 10 calorias. Tudo bem? Então, essas aí são as ideias das duas primeiras. A letra C nos fala já sobre o calor específico latente. Como o nome diz, ele é latente. Ele não é sensível, não dá para vê-lo, certo? A gente não sente ele, mas a gente percebe que ele é o calor, certo? A quantidade de calor necessária para mudar de estado físico, certo? Então, é o tanto de calor que 1 grama, uma unidade de massa, precisa receber para mudar de estado físico. Por exemplo, o calor específico do gelo é de 80 calorias por grama, o calor específico latente. Ou seja, cada 80 calorias que entram num bloco de gelo derrete apenas 1 grama daquele gelo. Para derreter 2 gramas eu precisaria de 160. Para derreter 3 gramas, certo? Eu precisaria de 240 e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó. O calor específico, o calor específico latente representa a quantidade de calor, que precisa ser trocada para que uma unidade de massa
de certa substância mude de estado físico. Ou seja, é o tanto de calor que eu preciso colocar ou retirar do sistema para provocar a mudança do estado físico em uma unidade de massa, em 1 grama ou em 1 quilo daquela substância, ok? É importante que a gente observe aqui também, ó, o calor específico latente também não depende da massa, porque ele sempre se refere a uma unidade de massa. Então, não depende da massa. Como assim, professor? Olha só, o calor específico sensível latente do gelo é 80 calorias por grama, certo? Então, eu preciso de 80 calorias para derreter 1 grama. Se eu tiver 100 kg de gelo e doar 80 calorias para ele, vai derreter 1 grama. Se eu tiver 2 gramas de gelo e doar 80 calorias para ele, vai derreter 1 grama. Então, o calor específico, a quantidade de calor necessária para derreter cada grama, não depende da massa total do objeto, beleza? E aí a equaçãozinha é simplesmente essa aqui, ó. Calor latente, né? Específico latente é a quantidade de calor latente que o sistema recebe para cada unidade de massa. Então, quantidade de calor dividido pela massa, e essa aqui é a relação. Galera, sei que ficou um pouco extenso, mas aí eu fiz um resumão de todo o conteúdo. Com isso aqui a gente responde as outras, beleza? Então essa foi a questão 1 e a questão 2. Próximo vídeo a gente vai ter a questão 3 e a questão 4. Bora!